Ele fala assim, a água de uma piscina tem temperatura de 77 graus Fahrenheit. Então, eu vou fazer a anotação aí. Né? 77 graus Fahrenheit. Ok. A temperatura em Fahrenheit. E aí, ele fala assim, qual é essa temperatura na escala Celsius? Então, ele pediu a temperatura em Celsius. Isso aqui é bem básico, só para a gente poder relembrar. Tá? Eu vou voltar à tela principal aqui. Vocês conseguem ver a tela já? Sim. Beleza. Então, olha só. Aqui eu anotei quantidade de graus em Fahrenheit e ele pediu em Celsius. Tá legal? E aí, o que a gente tem aí? Esse aqui é o primeiro código, tá, gente? Aí, o que a gente tem aqui? A gente vai ter que nivelar elas em escalas, não é assim? Então, aqui eu estou ensinando a técnica que você faz com qualquer escala. Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Claro que existem alguns macetes, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, você pode simplesmente somar por 273. Mas, para Fahrenheit já não dá para fazer essa brincadeira. Então é importante vocês saberem fazer isso. Então vamos lá, olha. A gente tem o ponto de gelo e o ponto de vapor. Ok? No ponto de gelo, vamos colocar aqui que aqui seja Fahrenheit. No ponto de gelo, a Fahrenheit vale 212. Ponto de vapor, desculpa, 212. Já a de Celsius vale 100 no ponto de vapor. No ponto de gelo vale 32. E aqui no ponto de gelo para Celsius vale 0. Lembraram um pouquinho disso aqui? Sim, professor. A gente já fez muita coisa semelhante, né? Então o que eu quero que vocês interpretem? A gente vai nivelar esses dois pontos. E como ele pediu uma temperatura absoluta e não uma variação da temperatura, a gente vai ir direto então nesse valor. A gente sabe que o valor aqui em Fahrenheit vale 77 graus, igual a gente tinha separado, e quer saber quanto vale em Celsius. Ok? A gente faz o quê? Nivela, a gente faz aquela medida de colunas, né? A primeira coluna e a segunda coluna vão se relacionar. Então a gente vai montar assim, ó. 77 menos 32 é igual a temperatura em Celsius menos 0. Depois, a gente vai nivelar a segunda aqui e aqui, né? Que a gente vai pegar primeiramente 212 e 32. Então a gente vai colocar aqui 212 menos 32 e depois 100 menos 0. Então, olha, a parte de cima foi a diferença das colunas menores. A parte de baixo, a diferença das colunas maiores. Legal? Tá dando para lembrar isso aí já? Sim, de boa. De boa. Oh, de boa? Então, beleza. Então, ó, 77 menos 32, 45. 212 menos 32, 180. Ok? Agora aqui, ó, fica TC, quer dizer, temperatura em Celsius, e aqui 100. Aqui a gente pode começar fazendo uma graça aqui. Vamos fazer uma graça aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar aqui. Aqui é como se dividisse ambos por 10, ok? E aí se eu dividir 10 por 10 aqui, eu tenho 18 e 10 sobrando. Ainda dá para fazer isso mais uma vez. Então a gente vai fazer mais uma vezinha. Vamos dividir aqui, vou pegar uma outra cor de caneta. A gente vai dividir aqui por 2 e aqui por 2. E aí nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter 5 e 9 de resto. Ok, então vamos escrever o que sobrou aqui para a gente poder entender o que sobrou. Em cima 45, aqui temperatura em Celsius, embaixo sobrou 9 e embaixo sobrou 5. Aqui 45 e 9 também podem ser divididos, né? Dá 5. Então ficou 5 igual a temperatura em Celsius sobre 5. Aqui posso multiplicar cruzado. E aí eu tenho temperatura em Celsius, próximo código, 9. Temperatura em Celsius igual 5 vezes 5, 25 graus Celsius. Ok? Essa seria a temperatura. Show? Ficou alguma dúvida? Show, show.
Rolou de lembrar como funciona? De boa. Sim. Sim? Tá. Mais uma questão nesse tipo de exercício? Ou vai para outro exercício? Para outro tipo, né? Outra matéria. Pode ir pra outro. Para outra matéria? Não, tenta fazer uma mais complicada, professor. Vai que você- Desse mesmo modelo, assim, de mesmo tipo de matéria, mas mais complicadinho um pouco. Isso? Sim. Então, beleza. Vou achar aqui uma aqui e vou compartilhar com vocês aí a tela. Então, vamos lá, olha. Determina a temperatura que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da de Celsius. Então, vamos lá, hein? Se Celsius valer X, Fahrenheit tem que valer o dobro de X. No caso, 2X. É isso que ela está falando pra gente, né? Olha, temperatura que em Fahrenheit é o dobro da de Celsius. Em Fahrenheit tem que ser 2 vezes maior que a de Celsius. Então, vou voltar aqui para a tela normal. Eu estou dizendo que uma temperatura em que em Fahrenheit tem que ser o dobro da de Celsius. Se Celsius vale X, o dobro de Celsius, 2X. Então, Fahrenheit tem que ter 2X. Entenderam até aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então agora a gente matou a pau, porque olha só, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente tem a mesma armação, olha, ponto de vapor, ponto de gelo, tudo igualzinho, não mudou nada, ok? Qual é a diferença? No lugar de Fahrenheit, a gente coloca 2x, a gente vai vir aqui colocar 2x. No lugar de Celsius, coloca x, e a gente resolve com essa equação desse jeito, vai ficar 2x menos 32, não é isso? 2x menos 32, igual x menos 0. Sobre 212 menos 32 e 100 menos 0. Agora, olha, 2x menos 32 sobre 180 igual x sobre 100. Aqui a gente consegue simplificar por 10 primeiro, igual a gente fez na outra. Depois consegue simplificar mais uma vez por 2, igual a gente fez na outra. E aí o resultado aqui, 18 por 2 dá 9, 10 por 2 dá 5. Reescrevendo aqui, nós temos 2x menos 32 sobre 9 igual a x sobre 5. Esse cara aí vai ser 2x menos 32 sendo multiplicado por 5, ok? Que é multiplicação cruzada, ó, tá? Igual 9 vezes x, que é 9x, ok? Colocando o último código. E aí, nós temos 5 vezes 2x, 10x, menos 5 vezes 32, 160, igual 9x. Aqui eu vou fazer 10x menos 9x, que passou para o outro lado, igual a 160 positivo, que aqui está negativo, passa para o outro lado, vai somando. E aí, eu tenho aqui 10x menos 9x igual a 160. 160 aqui agora, vamos lá, olha. A gente tem que observar a pergunta. A pergunta foi o quê? Vamos dar uma observada aí no exercício. Compartilhando a tela, ó. Ele perguntou assim, determine a temperatura em que a indicação na escala Fahrenheit é o dobro da de Celsius. Então ele quer o quê? Fahrenheit. Fahrenheit, observe, que é 2x. A gente vai terminar essa conta aqui, ó, né? Fahrenheit. Deixa eu só agora voltar para a tela normal para vocês. Se a gente achou que x vale 60, ele pediu a temperatura em Fahrenheit que corresponde ao dobro de Celsius. Então, a gente vai ter que executar essa conta. Ó. Vai ser 2 vezes x. X a gente descobriu 160. Então, TF seria igual a 320 graus Fahrenheit. Ok? Então, a temperatura que em Fahrenheit é o dobro da de Celsius é 320, porque em Celsius é 160. Tá legal? Ficou alguma dúvida? Nem de boa, professor. Então, moçada, eu já coloquei os 3 códigos no quadro. Um beijão para vocês, abram o áudio e me mandem um tchau, por favor. Não posso me Até, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Valeu, professor. Saudade assim, viu?